No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com você, minha amiga, meu amigo ouvinte, onde quer que você esteja neste momento. Que o Espírito do Altíssimo Deus venha envolvê-lo e livrá-lo neste instante de todas as dúvidas, de todos os medos, de todas as preocupações, de todas as doenças, de todas as enfermidades, de todas as moléstias, de todas as maldições. Seja livre para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos falado sobre a fé. Ontem nós falávamos sobre a mulher que tinha uma hemorragia e tocou na orla de Jesus e foi curada. E Jesus respondeu: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E é a fé que salva. É a fé que salva. A fé na palavra do Senhor Jesus Cristo. A fé na palavra do Senhor Jesus Cristo é que faz a gente merecer a atenção da parte de Deus. E o fato é que se a fé nos dá méritos, nos justifica diante do Deus Altíssimo, a dúvida nos faz condenável também diante de Deus. Veja só, a Bíblia ensina que tudo que não provém da fé é pecado. Tudo. Você vê que a dúvida é uma maldição. Tudo que não provém da fé é pecado. Inclusive, diz o texto sagrado, que aquele que tem dúvidas sobre comer alguma coisa está condenado, porque não come pela fé. Você veja que a dúvida é tão maliciosa, tão perversa, que torna em pecado até uma coisa que você tem direito de comer. Você come uma coisa que é justa, que não tem nada de errado, você comeu. Mas se você comer com dúvida, você está pecando. Que coisa, né? Que coisa, porque aqui no texto, Romanos capítulo 14, versículo 23, diz assim: porque não come pela fé é pecado. Tudo o que não é de fé é pecado. E é verdade, você quer ver uma coisa? Quantas e quantas vezes você usa fazer alguma coisa com uma certa certeza? Você usa fazer alguma coisa com uma fé. Só que aquela fé
que você usou fazer aquela coisa, ela não estava 100% segura. Tinha uma coisinha, tinha uma nuvenzinha, tinha um resquício de dúvida. Então, aquilo é pecado. Aquilo se torna pecado. Você vê que a vida, a plenitude da vida acontece quando há a plenitude da fé. E a plenitude da fé vem do Espírito da fé, o Espírito de Deus. Eu lembro que quando eu estava namorando uma determinada moça, e eu gostava dela, e eu acreditava que ela era de Deus para mim. De fato, ela era de Deus. Mas ela era de Deus não para mim. Ela era de Deus não para mim. Ela era de Deus para outra pessoa que também era de Deus. Para mim, ela não era. E eu tinha um mínimo de dúvida com respeito ao nosso casamento. Então, por causa dessa mínima dúvida, nós tivemos que desfazer o noivado. Porque não havia fé. Quando há fé, ela é 100%, é certeza absoluta. Não há como a pessoa ter meia fé. Não há como a pessoa ter 99,9% de fé. Não, tem que ser 100%. Se houver um mínimo de dúvida, então já não é de Deus. Já não é de Deus, porque se a fé vem do Espírito Santo, ele não dá essa fé apenas em parte. Ele não dá essa fé 99%, é 100%. Então, se você faz alguma coisa na fé, mas com uma certa dúvida, então isso é pecado. Mas, bispo, poxa, como é que eu posso entender isso? Eu falei da comida, né? Por exemplo, é pecado você comer arroz, feijão, comer um bife, uma batata frita, um ovo. É pecado? Não, não tem nada de pecado. Mas, se você comer essa comida com dúvida de lhe fazer mal, então essa comida já vai estar condenada, porque ela não está sendo absorvida, consumida com fé. Você tem que comê-la com fé, com a certeza, não, graças a Deus, você dá graças a Deus, por isso que nós damos graças a Deus pelas refeições, para que nós possamos degustar as nossas refeições com alegria, mas sobretudo com fé. Agora, se por acaso a gente come alguma coisa com uma certa dúvida, por menor que seja, então aquilo se torna condenado. Aquilo se torna mal para a gente. Por quê? Porque há dúvida. E a dúvida do inferno, a dúvida do diabo. Olha só, eu leio o texto novamente. Romanos capítulo 14, versículo 23. Medite nisso aí depois. Diz assim: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Veja só que aqui há uma separação total da luz com as trevas, da luz e das trevas. Porque assim como a fé é a luz de Deus, a dúvida são as trevas de Satanás. Então, amiga e amigo ouvinte, é por isso que as pessoas têm que viver pela fé, de fé em fé. É por isso que, apesar de ter tanto dinheiro, de ter uma família grande, maravilhosa, apesar das suas conquistas materiais,
Jacó era um homem infeliz, porque ele carregava consigo o medo. O medo é um sintoma claro de dúvida. O medo é um sintoma das trevas. Então, Jacó, apesar de ter sido consagrado primogênito e ter tido durante 20 anos sucesso na sua vida profissional, ainda assim, Jacó era um homem completamente inútil para Deus, porque ele vivia em dúvida, ele vivia com medo. Então, por causa disso, Jacó, quando foi estar com seu irmão Esaú, ele enviou tudo o que tinha. Ele mandou a família, os bens, tudo o que tinha. Ele se desfez de tudo, inclusive da família. Mandou ir na frente. Dividiu em 2 grupos a família e a mandou ir na frente junto com todos os seus animais, todos os seus bens. E depois ele ficou sozinho para resolver o problema de dúvida com Deus. Diz o texto sagrado que Jacó lutou com Deus. E finalmente prevaleceu porque ele se rendeu, foi humilde, se humilhou. Ele se entregou. E por causa dessa entrega, então ele deixou de ser Jacó para ser Israel. Por quê? Porque o medo, a dúvida, foi apagada da vida dele. Essa é a realidade. Então, há que se nascer de novo, há que se ter um novo nascimento, há que se ter um encontro, uma experiência com Deus, para que a gente deixe de ser medroso, para que a gente deixe as dúvidas de lado e vivamos de fé em fé. Porque quando Jacó se transformou em Israel, ele passou a viver pela fé. E vivendo pela fé, ele vivia no Espírito. Viver de fé em fé é viver do Espírito, é viver na dependência do Espírito Santo. Então, o que aconteceu? Depois dessa transformação, que ele teve uma mudança de vida, mudança de caráter, mudança de eu, Jacó disse: a minha alma foi salva. Olha só. Quer dizer, apesar de todas as suas conquistas materiais, ele era um homem perdido. Mas quando ele teve um encontro com Deus, quando ele deixou de ser um homem de dúvida, de medo, ele passou a ser um homem de fé. E por conta disso, Jacó passou a ser o grande Israel. Então, Deus tornou-se o Deus de Israel, o Deus de Israel, o Deus de Israel, o grande Israel. Amiga e amigo ouvinte, Deus quer fazer de você uma pessoa vencedora, transformada, viva, que glorifique a Ele aqui na terra. Mas para você glorificar a Deus, para a gente glorificar a Deus, a gente tem que viver de fé em fé. A gente não pode viver de dúvida em dúvida. A gente não pode viver nas dúvidas. Aí você diz assim: poxa, bispo, mas dúvida é uma coisa normal, natural. Meu amigo, vou dizer para você, é natural para o inferno, é natural para o mundo incrédulo, é natural para aqueles que vivem na religião, para aqueles que vivem na fé. Não, aqueles que vivem na fé, vivem na fé. Eles vivem de fé em fé e pela fé. E por isso são vencedores. São os filhos de Deus. Os filhos de Deus são os filhos da fé viva, na palavra viva do Senhor Jesus Cristo vivo. Graças a Deus. Sem fé é impossível
acontecer. A fé te faz nova criatura, te garante salvação. A fé pode mudar todas as coisas. Põe tua fé naquele que pode todas as coisas. Traz a existência por você o que nunca existiu. Faça ser seu, mas sem a fé é impossível agradar a Deus. A fé te faz nova criatura, te garante salvação. A fé pode mudar todas as coisas. Põe tua fé naquele que pode todas as coisas. Traz a existência por você o que nunca existiu. Passa a ser seu, mas sem a fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus, quer agradar a Deus, use a fé. Nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que foram abençoadas, que foram alcançadas pela misericórdia de Deus, mas que também usaram a sua fé. Usaram a fé na palavra, que é loucura para os que se perdem. Usaram a sua fé na palavra de Deus, que é loucura para os que se perdem. E eis aí os testemunhos que você vai ouvir. Vamos ouvi-los. Meu nome é Marcelo, tenho 36 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu vivia numa família muito conturbada. Os meus pais viviam em brigas, né, em situações assim que eu, como criança, eu não entendia o que acontecia ali. Isso me retraía bastante, me deixava muito deprimido, né? Eu não sabia que nessa época era depressão, mas eu ficava muito deprimido, ficava sozinho, isolado, não tinha muito prazer nas coisas que normalmente um garotinho tem, né? De estar entre os amigos, andar de bicicleta, jogar bola. E com tudo isso, passando-se os anos, isso foi levando para a minha juventude. Eu me tornei uma pessoa muito nervosa, muito explosiva. Tudo que me falavam para me corrigir ou para me ajudar, aquilo para mim é como se a pessoa estivesse me atacando. E com isso eu acumulava muitos fracassos. Eu não tinha conquistas pessoais, eu não tinha conquistas materiais, familiar. Tudo que eu fazia eu não completava. Estudo eu não completava, eu iniciava eu não completava, o trabalho eu até trabalhava, ganhava dinheiro, tinha a minha independência, mas chegava um certo ponto, não dava certo. Aí o tempo foi passando, conheci uma pessoa
né? Eu tive muito poucos relacionamentos, né? O relacionamento que eu levei mais a fundo não deu certo, né? Essa pessoa eu conheci na época no trabalho e nós começamos a nos gostar, enfim, cheguei a ter um relacionamento sério, me casei com essa pessoa, comprei casa, apartamento, tinha condições de ter uma vida boa com ela, mas todos esses traumas do passado eu acabei levando para o meu casamento. Infelizmente esse casamento não deu certo, a gente acabou por separar. Quer dizer, mais um fracasso na minha vida, né? E depois desse fracasso que eu comecei a parar e pensar, eu falei, poxa vida, minha vida tudo dá errado, nada dá certo, né? Desde a minha infância eu nunca tive êxito em nada do que eu fazia. Foi então que um familiar, na época o meu irmão mais novo, me falou da Universal. Ele falou, olha, vai na igreja, você está precisando de Deus na sua vida. Então eu participei daquela reunião diferente. Dali em diante eu comecei a buscar Deus de verdade. Eu falei, não, eu quero esse Deus. É isso que eu quero para a minha vida. E nas reuniões, semana após semana, o pastor começou a falar do Espírito Santo. Ele começou a falar e aquilo me chamou a atenção. Falou, poxa vida, se você receber o Espírito Santo, a sua vida muda por completo. E então dali em diante eu comecei a buscar. Eu falei para ele, olha, a partir de agora eu vou andar sozinho, vou fazer minha corrente, né? Eu já entendi ali que eu precisava participar de uma corrente de libertação, eu precisava me cuidar, eu sabia que eu não estava bem. E eu lembro que quando chegou o dia, foi um dia muito especial, foi um domingo de manhã. Eu tava naquela expectativa. Eu sabia que uma hora ou outra eu ia ter o batismo com o Espírito Santo. Eu falava com ele com tanta afinidade, parecia um pai de verdade. Eu falava, meu Deus, eu preciso do teu Espírito, eu preciso da tua presença. E ali eu comecei a buscá-lo, eu comecei a derramar minha vida, falar por que eu precisava dele na minha vida. Naquele momento eu comecei a perceber, ser envolvido por uma força diferente. Eu nunca havia percebido essa força. E me envolveu de uma forma que entrou dentro de mim e imediatamente eu sabia que eu tinha recebido o Espírito Santo. Aquela força era sobrenatural, era diferente. Me trouxe uma paz tão grande, parecia que eu estava limpo, parecia que eu estava leve. Desse momento em diante, tudo mudou. Parecia que eu havia chegado nesse mundo agora. Eu tinha uma certeza de tudo na minha vida tão grande, que tudo que eu fazia com certeza. Então, eu não só peguei mais firme ainda, eu não deixei de buscar o Espírito Santo, eu nunca deixei. Eu passei a me preocupar mais com as pessoas, e principalmente com as pessoas da minha casa. Antes eu era uma pessoa retraída, uma pessoa que tinha dificuldade de ter relacionamento com as pessoas. Depois que eu recebi o Espírito Santo, hoje é diferente. Hoje eu faço amizade com todo mundo, eu converso com todo mundo. Eu sou muito grato por um dia ter sido convidado e eu ter aceito vir aqui na Universal e conhecer e ter ouvido falar do Espírito Santo. E principalmente por ter recebido o Espírito Santo, porque hoje é a minha vida. É o que eu mais me esforço para manter, para cultivar, é esse relacionamento com Ele. É o que eu mais me esforço para me atualizar, é o que eu mais me preocupo, porque eu sei que é a fonte da vida, é a fonte de tudo que está por vir na minha vida. Então, eu sou muito grato, eu sou muito agradecido a Deus, ao Espírito Santo, por tudo isso que Ele tem me proporcionado e feito na minha vida. Meu nome é Marina, eu tinha um medo muito grande, uma ansiedade muito grande, um vazio dentro de mim que eu não sabia de onde vinha e me atrapalhava. Eu não conseguia me relacionar muito bem com a minha mãe, não sabia muito bem como me relacionar com ela, como falar com ela, como ter um carinho de mãe, um afeto mesmo de filha. Era um pouco rebelde. E por conta dessa rebeldia toda, eu passei a namorar. Comecei a namorar. E aí, com o meu namorado também, eu não sabia lidar muito bem. Também a gente discutia às vezes.
Eu não sabia realmente, por ser muito nova, eu não sabia como lidar com um relacionamento. E aí, com esse meu namorado, que hoje é meu atual esposo, a mãe dele convidou a gente para estar indo na Igreja Universal. E lá eu ouvi falar da grandeza de Deus, do que Deus podia fazer dentro de mim, que aquele vazio que eu não sabia de onde vinha realmente podia sair, podia ter uma solução. Mas eu tinha uma certa dúvida ainda, se aquilo realmente podia acontecer comigo. Mas teve um dia que eu me entreguei e eu falei para Deus o quanto aquela dúvida estava me atrapalhando, que eu não conseguiria resolver sozinha, que eu precisava dele. E foi aí que eu senti uma paz muito grande, uma tranquilidade, uma alegria. E aí nessa entrega eu recebi o Espírito Santo. Eu tive a certeza que era o Espírito Santo porque eu fui... Dentro de mim tinha uma paz que eu não tinha antes. Tinha uma alegria que na verdade, eu não sabia de onde vinha, mas eu sabia que era Deus. E a certeza que eu não precisava ter ansiedade, eu não precisava de medo. Um consolo, na verdade, eu senti naquele momento. E eu tinha certeza que era o Espírito Santo. E isso se estendeu até hoje, porque em momentos que eu passo por dificuldades, por problemas, a primeira coisa que vem na minha mente é Deus, e é aquela mesma paz que eu tive naquele dia eu sinto, eu tenho até hoje. E é isso que me consola, que me traz alegria todos os dias. E depois que eu recebi o Espírito Santo, aquele medo já não havia mais dentro de mim, aquela ansiedade que me fazia ser tímida, ser travada, já não tinha mais. Eu passei a me relacionar melhor com as pessoas, a saber conversar. Com a minha mãe, antes eu já não conseguia lidar com a minha mãe, não conseguia conversar. Hoje, depois do Espírito Santo, eu pude conversar com ela, ter um relacionamento de mãe e filha de verdade, saber como falar, como agir com ela. E hoje, com o Espírito Santo, eu já não tenho mais aquela ansiedade. Eu tenho a certeza de que vai dar certo, de que eu vou conseguir superar essas dificuldades. Deus me dá esse consolo dentro de mim, de que amanhã eu consigo resolver, amanhã vai ser um dia melhor, de que qualquer dificuldade que eu passe, eu tenho um consolo, eu tenho um conforto dentro de mim que me impulsa a ser melhor, a ser diferente, a crer que coisas melhores vão acontecer. Eu sou grata ao Espírito Santo por ter essa paz dentro de mim, porque eu não acredito que um ser humano possa ser feliz se ele não tiver essa paz dentro dele. E essa paz, o único ser que pode dar pra gente é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. E hoje eu só tenho essa paz, essa alegria graças a Ele. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigando em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigando em Jesus. Foi ali pela fé
que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigando em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigando em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. Meu nome é Neuza, tenho 56 anos, né? Então, o que acontecia comigo? Eu era uma pessoa insegura, tinha muito medo, né? E isso atrapalhava em todos os sentidos da minha vida, né? Não era só em nenhuma área, era em todas as áreas. Eu me sentia uma pessoa inferior, achava que eu não tinha capacidade. Dentro de mim, parecia que eu tinha, mas eu não conseguia colocar isso para fora. Então, gerava muitos problemas, eu andava de cabeça baixa, né? Então, isso me deixava muito triste, sabe? E triste, e me achava que eu não deveria nem existir. Eu chorava, não conseguia controlar. E a minha mãe falava comigo, enquanto ela estava próxima de mim, eu me sentia bem. Mas quando eu estava sozinha, aí eu já começava aquela agonia dentro de mim e parecia que tinha um buraco dentro do meu peito, né? O que aconteceu? A minha mãe falou assim, falou com meu marido, vamos levar ela na igreja. Aí eu comecei a ir na igreja, então aí eu descobri que eu precisava do Espírito Santo, que só Ele poderia me trazer a alegria, a felicidade, o prazer de viver, a paz interior,
Não a paz que vem do mundo, mas aquela paz que você, todos os momentos, mesmo nas dificuldades, você está com aquela paz dentro de você. Procurava sempre estar orando, falava se é para orar meia-noite, vamos orar meia-noite. Procurava ler a palavra, poder meditar, porque às vezes a gente, na correria, acaba só lendo e não medita na palavra. E aí você não absorve nada, então você tem que meditar. E aí eu comecei a procurar, a me envolver mais com as coisas de Deus. E foi assim que aconteceu, né? Quando a presença de Deus invadiu o meu ser, eu olhava para as pessoas com um olhar diferente, sabe? Com os pensamentos diferentes. Então, aquela certeza entrou dentro de mim. Então, os problemas vinham, dentro de mim já tinha aquela certeza, não, vai dar tudo certo. Fica tranquila, porque quem está com você é maior do que tudo. Então, eu me sinto feliz, não me sinto mais triste, aquele medo, aquela insegurança, aquela inferioridade, eu não sinto mais. Não tenho mais aquela insegurança, sou uma pessoa que tem certeza que eu posso, que eu não preciso depender de ninguém, que eu tenho condições porque o Espírito Santo me dá essa condição. Antes de chegar na igreja, eu tinha uma carreira, no início eu tinha uma carreira bem sucedida e de 2013 pra cá foi só destruição, perca, sabe? Eu trabalhei no melhor restaurante de São Paulo durante 7 anos e lá eu comecei no baixo cargo e cheguei a ser chefe de cozinha do melhor restaurante de São Paulo. E lá eu ganhava um bom salário, um salário muito ótimo. E no final de 2013 para 2014 eu fui operado da apendicite e aí eu fiquei um mês em casa e daí eu não comecei mais a gostar do trabalho, chegava atrasado e comecei a viver uma vida humilhada, né? Um grande profissional sendo humilhado e eu não entendia. Todos os anos eu ganhei no final do ano premiação como melhor funcionário. Chegou uma época que eu ganhei uma casa, sabe? Como melhor funcionário e mesmo assim eu saí. Falei, não vou ficar. E ele, não, vou te dar mais um mês para ficar em casa. Fiquei em casa um mês e eu cheguei lá e falei que não ia trabalhar mais. E aí tem um tio meu também que é chefe de cozinha aqui. Falou, ó, Manel, vem em Florianópolis, que aí a gente abre um negócio pra gente aqui. E aí eu vim, comprei tudo equipamento de cozinha, tudo bonitinho. Cheguei aqui, não deu certo. Não deu certo, vendi minha casa, meu carro, tinha tudo. Acabei com tudo. Comecei a criar peso, entrar em depressão, não queria mais trabalhar. Aí comecei a tomar mais remédio ainda. E todo dia era uma doença diferente. E uma mulher viu o meu trabalho e acabou gostando. E aí ela, Manuel, vamos entrar de sociedade comigo. E aí eu naquela ansiedade de ter o meu próprio negócio, que todo mundo tem a vontade de ter o próprio negócio, né? E aí acabei que levei mais um golpe, né? Mais bastante dinheiro eu perdi lá e saí fora de lá. Eu vim para a igreja, né? Depois que eu comecei a investir no sagrado, a minha vida começou a transformar, né? Eu comecei a vir nas reuniões, fazer propósito, né? E aquela vida que era frustrada, eu comecei a ver a luz, né? Na verdade, né? E hoje eu tenho uma empresa de teleentrega, né? Que é o Banzai Oriental, né? E hoje eu já tenho 4 funcionários, né? E hoje é considerado, apesar de ter pouco tempo, né? 3 meses, mas já é considerada a melhor teleentrega de Florianópolis, entendeu? E eu não vou parar por aí, eu quero abrir bastante lojas, né? Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho família, meu filho acabou de nascer, sabe? Tudo está se caminhando bem. Hoje eu tenho os pés no chão, né? Aquela vida de medo, de achar que nada dava certo, aquilo acabou, é passado. A dor de um coração ferido é marcado no rosto. Através do semblante é visível a felicidade ou a tristeza. E muitas são as pessoas que carregam as marcas da vergonha e da humilhação. Carregam as marcas do desprezo, da traição, do abandono e da miséria.
Quantos pais estão com o rosto marcado pela família dividida? Dividida com os vícios e a rebeldia dos filhos. Qual tem sido a marca do seu rosto? Mas veja o que diz a profecia. Então, levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. Neste domingo, na porta do templo de Salomão, bispos, pastores e suas esposas estarão ungindo o seu rosto, para que a partir deste dia a alegria do Espírito de Deus venha estampar a sua face. Domingo, a unção no seu rosto, para cessar toda a vergonha e a humilhação, às 6 horas da manhã, na reunião do Espírito Santo, às 9h30, na grande concentração de fé e milagres, com as 7 orações, e ao cair da tarde, às 18 horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação total para pais e filhos, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. O homem que ouve as palavras de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu.